Bora lá então para a questão número 5 da prova da Federal para os ingressos de 2026, né? Vamos ver o que diz a questão. Considere o paralelogramo ABCD ilustrado na figura ao lado. Seja um M o ponto médio do lado CD e N o ponto comum dos segmentos AC e B. Sabendo que a medida do segmento AN é igual a 4 terços, assinale a alternativa que corresponde à medida da diagonal AC. Bom, esse exercício aqui já começa a ficar mais trabalhoso, né? Então, primeiro de tudo, vamos deixar claro o que nós queremos determinar, né? A gente precisa calcular qual é o comprimento do lado AC, que seria a diagonal do paralelogramo, tá? Coisas importantes, né, que não estão escritas no enunciado, são propriedades, né? Primeira delas, por se tratar de um paralelogramo, lados opostos têm o mesmo comprimento e são paralelos, né? Tem dois pares de lados paralelos. Por que isso é relevante? Bem, o exercício te fornece também que o comprimento AN, né, do ponto A até N, vamos colocar aqui, AN é igual a 4 terços, tá? Então, se eu conseguir determinar o NC, vamos colocar aqui um X que seja, o exercício acabou, tá? Acabou e pronto. Bom, a gente só tem informação sobre esse pequeno pedacinho e nada mais, né? Triângulo não é retângulo, não, bom. Mas se prestarmos atenção, vamos ver o seguinte aqui, ó. Este ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice em relação a este ângulo aqui de cima, né? Segunda coisa, né? Segunda observação. Como o lado AB é paralelo ao lado ADC, quando você traça a diagonal AC, você terá que este ângulo aqui de baixo, no vértice A, ele é congruente, ele é igual a este ângulo aqui no vértice C aqui em cima, né? Por quê? Bom, você tem um feixe de retas paralelas, né? Aliás, você tem dois segmentos paralelos, o AB e o DC, cortados por uma transversal AC, né? Então, ângulos alternos internos vão ter o mesmo comprimento, tá? E a mesma justificativa pode ser utilizada para falar que os ângulos aqui no vértice B e o ângulo no vértice M também têm a mesma medida, né? Então, quando eu comparo agora, aqui que vem a sacada, né? Talvez esse exercício seja um dos, até o momento, pensando na sequência, né? Aqui começa a dificultar um pouquinho. A sacada que tem que ter aqui, primeiramente, é você verificar que o triângulo ANB, ele é semelhante ao triângulo BNM, né? Tá. Aqui já imagino que seja uma das primeiras sacadas que tem que ter. E a segunda coisa, quando a gente fala de semelhança de triângulo, tem proporcionalidade, regrinha de 3, seja como você for resolver, mas o mais importante é que se a gente não conhece é, a medida de dois lados correspondente para determinar a razão, então a gente tem que descobrir essa razão de uma outra forma. De qual forma a gente vai determinar essa razão de semelhança, né? Bom, se você reparar, vamos pegar aqui, vamos usar uma outra cor, né? Vamos fazer com arco-íris aqui, vai ficar bem bonito. Esse lado aqui de baixo, ele é correspondente, tá? O que seria correspondente? Pensa que se esses triângulos eles são semelhantes, um é ampliação do outro, né? Como se eu pegasse o triângulo menorzinho aqui e ampliasse para chegar no maior. Em resumo, é isso, tá? O lado correspondente a esse antes da ampliação é o lado MC, tá aqui em cima, ó. Por que isso é relevante? Bom, do enunciado é dito que esse M é ponto médio, né? Ele está na metade, tá? Só que esses dois lados têm o mesmo comprimento. Então, a razão de semelhança, né? A razão de semelhança é o dobro. Tá dobrando, tá? A razão de semelhança
colocar aqui só para lembrar a razão de semelhança, seria K é igual a 2. O que isso significa? Isso significa o seguinte, ó, vamos pegar um exemplo. Se aqui valesse 1, o lado AB valeria 2, né? E isso tem que valer para todos os lados do triângulo, tá? Se isso vale para todos os lados do triângulo, quando eu pego aquele comprimento x que eu quero descobrir aqui, né? E dobro ele, 2 vezes x, isso tem que chegar no 4 terços, tá? Então, o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. No caso, a gente aqui multiplicaria, né? O de cima pelo de baixo daria 6. Então, ficaria 4 sextos. E para ficar bem bonito agora, vamos dar aquela simplificada, né? Os dois números são múltiplos de 2. Eu vou ter que o x, ele mede 2 terços. Olha que maravilha, mesmo aparecendo fração, agora a gente tem que essas duas frações, elas têm o mesmo denominador. Isso vai facilitar um pouco a nossa vida. Quer ver? Vamos colocar aqui a medida. Tá. 2 terços. Lembrando que o exercício pede para nós o comprimento de AC. Isso aqui que é AC? De A até N eu sei que vale 4 terços, né? E eu sei que a partir do N para frente, do N até o C, vale 2 terços. Olha só que beleza, né? As duas frações já têm o mesmo denominador. Isso significa que eu só preciso juntar a parte de cima, né? 4 mais 2, 6 terços. E 6 dividido por 3 é 2, tá? Então, até o momento, né, pensando na pessoa que está resolvendo desde o exercício 1 em diante, esse aqui já deu um pouco mais de trabalho, né? São duas sacadas necessárias. Primeiro lembrar da semelhança entre triângulos e depois descobrir qual é a razão. Dali para frente fica mais tranquilo, né? Então, exercício 5, a resposta final é a letra A, comprimento 2. Isso aí.